Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com Renata Schneider Viaro, que é analista de Ciência e Tecnologia da Fundacentro, falando de um assunto fundamental: acidentes do trabalho no Brasil. Encerramos o programa com mais um episódio do CECI de Cena Aberta. Outro Olhar para o pequeno intervalo. Nos aguarde e voltamos já. Outro Olhar debate hoje uma situação que nós podemos considerar alarmante no Brasil. São os acidentes, as doenças ocupacionais e todo o sistema de saúde e segurança no trabalho. Para debater um tema tão difícil e espinhoso, nós trouxemos aqui a Renata Schneider Viaro, que é analista de Ciência e Tecnologia da Fundacentro. Renata, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, Moisés. Como é que você analisa esses números alarmantes e quais são eles, que nós sabemos, mas que era importante que os nossos telespectadores também tomassem conhecimento da situação da saúde e segurança no Brasil? A problemática da segurança e saúde no trabalho não é um privilégio do Brasil, né? É um problema mundial que mata mais do que AIDS e guerra. A gente está falando de 100% da população de trabalhadores. Todo trabalhador já teve, está tendo ou terá algum acidente ou doença relacionada ao seu meio ambiente laboral. Infelizmente, os dados são muito alarmantes, né? Segundo a OIT, a cada 15 segundos um trabalhador morre vítima de algum tipo de acidente ou doença decorrente da sua prática laboral. No Brasil, são mais de 700 mil acidentes que acontecem a cada ano. Em torno de 2.500 mortes, são os dados divulgados pelo Ministério da Previdência no ano de 2013. E as ações necessárias para se diminuir esses índices, eles não podem ser ações isoladas. É necessário que se tenha uma integração dos diversos atores hoje que atuam na questão da segurança e saúde no trabalho. Atualmente, nós temos 3 ministérios envolvidos: o Ministério da Previdência Social, o da Saúde e o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o responsável pela área da segurança e saúde no trabalho. E dentro dessa responsabilidade, nós temos uma instituição que é a Fundacentro, órgão que eu sou analista de Ciência e Tecnologia, que é responsável pela parte de pesquisas e difusão de conhecimento na área. Vamos, então, para a gente entender a situação é alarmante, como os números que 700 mil acidentes por ano no país, com quantas mortes? Em torno de 2.500. 2.500 a cada mortes. 3 horas e meia, um trabalhador morre. Eu vi até uma estatística, que é daquele desembargador de Minas, o Sebastião Geraldo de Oliveira, que disse que 50 trabalhadores que saem do trabalho não voltam para trabalhar. 10 porque morreram, 10 ou 40 porque ficaram inválidos. É uma coisa realmente arrepiante. Agora, vamos primeiro então tratar do seguinte, Renata, essas estatísticas, elas representam a transparência da realidade, realmente a fotografia da realidade toda, ou é parcial? Infelizmente, os dados que nós temos disponíveis não são dados fidedignos, por diversas razões. A primeira questão é que no Brasil nós não temos uma legislação harmonizada, ou seja, a legislação não é aplicada para todos os trabalhadores brasileiros, e sim para quem tem e faz parte da CLT. A outra problemática é em relação à informação do acidente e da doença relacionada ao trabalho.
porque é necessário que o profissional, que a empresa informe aos órgãos responsáveis através de uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho. Um documento específico para cada acidente. Exatamente, que aconteceu um acidente, um afastamento, enfim, decorrente de algum acidente no meio ambiente laboral. E essa informação muitas vezes é negligenciada, tanto por falta de conhecimento do empresário, tanto por falta de responsabilidade da pessoa da área de segurança do trabalho daquela empresa, ou mesmo por omissão do trabalhador, que muitas vezes o trabalhador que ele se acidenta no seu meio ambiente laboral, ele tem vergonha de falar que se acidentou, ele tem medo de sofrer algum tipo de retaliação. Então acaba que essa informação ela fica obstruída e os dados eles ficam maquiados. São dados macro que nós temos, né, dados superficiais, que colocam o Brasil hoje no ranking do 4º maior causador de acidentes de trabalho no mundo. Sobre essa questão dos números ainda, antes da gente entrar num assunto mais de conteúdo, mais profundo. É verdade que os dados da Previdência Social não batem com os dados do IBGE? Os dados são realmente diferentes e complementares. Os dados que são informados à Previdência Social, eles possuem a problemática do atraso da sua divulgação e dessa característica de necessitar da comunicação. Os outros dados, nós temos também dados informados pelo DataSUS, são dados complementares. Mas nós não temos um número real de doença e acidente no trabalho no Brasil. E essa questão é a mais preocupante, porque nós estamos trabalhando para combater acidentes e doenças que muitas vezes nós não sabemos nem quais são. É sabido que o acidente de trajeto é a maior causa de acidente de trabalho no mundo, não é um privilégio do Brasil. Mas nós não sabemos se esse número que nós temos hoje disponível, ele realmente corresponde a todos os acidentes que foram considerados acidentes de trabalho, né? Aqueles que aconteceram do caminho da casa ao trabalho ou do trabalho para casa, se ele corresponde à totalidade desses acidentes. E essa é uma grande problemática a se resolver. E o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, o PLAN-SAT, ele tem como um dos seus objetivos a harmonização da legislação, justamente para que a gente consiga alcançar tanto as ações preventivas para todos os trabalhadores e também ter os dados estatísticos referentes a todos os trabalhadores. Então, você já entrou numa pergunta que eu ia fazer agora. Qual é o perfil dos acidentes? Né? Quer dizer, você falou aí do acidente de trajeto, que é quando o trabalhador sai de casa para ir ao trabalho ou quando o trabalhador sai da empresa para ir para casa. Que a estatística está em torno de 19%, vamos simplificar para 20%. 71% ou 72% são relativos à tipificação, quer dizer, ao acidente daquela ação ou daquela profissão e tal, inerente àquela profissão. E tem o outro que é doenças. Isso. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Você já disse que esse perfil não é só no Brasil, eles são parecidos nos outros países, é isso? Exatamente. A OIT, ela faz uma compilação dos dados fornecidos de cada país e ela sempre deixa claro e alerta para essa questão da dificuldade de comparação dos dados, porque não existe uma metodologia única. A maneira como se registra e se comunica o acidente do trabalho no Brasil não é a mesma maneira que acontece na Europa, nem a mesma que acontece nos Estados Unidos. Cada país tem uma legislação única e o retorno, né, dessa estatística ele também é diferenciado dependendo da legislação que foi aplicada. Então, no Brasil, nós temos o acidente de trajeto, assim como no mundo inteiro o acidente de trajeto realmente é o campeão de acidente relacionado ao meio ambiente de trabalho. Isso tem a ver com o trânsito? Exatamente. Com o tal do automóvel criado pelo Ford? Ou com a bicicleta, ou como a pé, como você for para o trabalho, de trem, de metrô, como você for para o trabalho. Mas deve ser principalmente com o automóvel, não? Por meio de ônibus. Ônibus, com certeza. As vias são... Agora, fala um pouco então para a gente, para o pessoal aí saber. Por exemplo, a construção civil, qual é a posição dela aí nesse ranking? A construção civil é considerada
a maior causadora de acidentes de trabalho, de acidentes, né? Porque também tem essa diversificação entre o acidente e a doença relacionada ao trabalho. Existem vários nichos de estudo em cada grande área. Tem o setor da construção civil, tem o problema da queda em altura, acidentes também relativos a descargas elétricas também é muito frequente, amputação de membros, outros setores de serviços, né, teleatendimento, tem muito problema de doença de lesão, né? Lesão de esforço repetitivo, enfim, cada setor tem a sua especificidade e a grande problemática é que nós temos uma noção dessa especificidade, mas não temos o dado real desses fatos que ocorrem em cada um desses setores. Mas pelos dados que... É claro que os dados, nós já analisamos que eles precisam de ter mais eficiência coletar esses dados e no chequeio desses dados, etc. Agora, diante dos dados que nós já temos, porque a gente participou, né, você também participou da última audiência pública aqui no Tribunal Regional do Trabalho, sobre morte no trabalho, né? E a gente viu que existem coisas absurdas, como, por exemplo, a indústria de alimentação, no caso de frangos, né, que as pessoas desossam não sei quantos frangos, tirar as perninhas, etc. Tal. E a gente tem até um vídeo aí circulando, que é o vídeo não sei se é da Anamatra ou se é da Procuradoria Federal e tal, que fala sobre essa situação dos frigoríficos, etc. e tal. Então, se a gente analisar por setor, a consciência, como é que você analisa isso? Qual é a situação? Quem está mais consciente ou menos consciente relativos à questão da segurança e saúde do trabalho? Em relação à consciência, nós enfrentamos uma grande dificuldade, que é a uniformização cultural em relação à segurança e saúde no trabalho. Nós não temos uma cultura instituída na área. E essa falta dessa cultura é o maior causador dos acidentes e o maior obstáculo ao avanço da prevenção de doenças e acidentes relacionados ao meio ambiente laboral. Esse ano, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, divulgou no dia 28 de abril, que é o Dia Mundial de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que infelizmente é decorrente de um fato muito triste, que vários trabalhadores sofreram acidentes nos Estados Unidos. E, enfim, decorrente dessas mortes é que nós tivemos o lançamento desse Dia Mundial. Devido a esse movimento que acontece sempre no final de abril, a OIT instituiu que esse ano a temática era a União para a Promoção da Cultura de Prevenção de Segurança e Saúde no Trabalho. Ou seja, é necessário que se tenha uma união muito grande para conseguir atingir esses diferentes setores. Porque não é porque o profissional está na indústria do petróleo, ou porque ele está trabalhando numa farmácia, ou porque ele está trabalhando num hospital. Não, a questão não é onde ele está trabalhando, e sim qual é a noção que ele tem sobre a questão da segurança e da saúde enquanto ele está nessa jornada de trabalho. As pessoas passam o maior tempo do seu tempo de vida voltado para a sua atividade de trabalho. É uma preocupação de todo mundo. As pessoas faz parte do desenvolvimento natural do ser humano, crescer, estudar e se envolver em alguma atividade de trabalho. E as pessoas, elas entram nesse meio ambiente sem ter uma cultura que eles precisam ter noção de algumas bases de coisas que são erradas e que você não pode deixar acontecer. Nós temos o problema do assédio moral, que traz várias problemáticas em relação ao entendimento das pessoas, a comunicação no ambiente de trabalho. As pessoas ficam com problemas psicológicos devido a esse tipo de problemática do assédio moral. É uma questão muito frequente.
Já se você está numa indústria de alta periculosidade, você tem a questão de o risco de ter um acidente fatal. Na indústria do petróleo tem vários acidentes, enfim. Dependendo do ramo, varia o tipo de acidente e o tipo de doença. Inclusive essa questão da contaminação, né, que houve até um caso que ficou muito divulgado lá em Campinas e que teve aquele grande acordo da BASF, que teve o grande acordo feito até no Tribunal Superior do Trabalho, etc. O maior acordo exatamente de ajuste de conduta. Isso, e de indenização, né, que envolveu, será, um volume enorme. Se eu não me engano, as parcelas eram de em torno de 5 milhões, da primeira e segunda parcela, e enfim, era um... Agora, você está dizendo que não existe a cultura. A cultura tem um grau ainda pequeno, é precário, etc. Tal. E a gente poderia diferenciar setor privado, setor público, digamos, dos trabalhadores através de sua representação, como é que eles estão envolvidos nesse assunto, ou ajudando a enfrentar, ou preocupados com o assunto. Dá para diferenciar alguma coisa? Não existe uma diferença. É meio uniforme isso? É uniforme. Infelizmente, a falta de cultura na questão da segurança e saúde no trabalho, ela não é um privilégio de uma classe, nem de um determinado setor, ela é uniforme. Mas, Renata, te cortando aqui, mas a Justiça do Trabalho, ela compreende a legislação que você estando dentro da minha empresa, eu como empresário, como o que está ganhando com aquela atividade, os lucros e as coisas decorrentes daquela produção, eu sou responsável para que o ambiente seja saudável de trabalho. Então, claro que você não está comparando a função do empresário com do trabalhador, porque ele não é empresa. Você chegou a falar uma das suas respostas de que às vezes o trabalhador fica constrangido de denunciar alguma coisa porque ele precisa do emprego, ele está constrangido da necessidade daquele emprego para levar o sustento para a família e tal. Então, o grau aí é diferenciado nesse aspecto. O empresário, ele tem por obrigação conhecer toda a legislação se ele tem algum empregado na CLT. Nesse caso, existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que ela se aplica a todo e qualquer ambiente que tenha pelo menos uma pessoa no regime de CLT contratado, que é a norma regulamentadora número 5. Essa norma, ela define as CIPAs, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidente. No caso de um ambiente de trabalho onde o grau de periculosidade não é tão elevado e o número de trabalhadores é reduzido, também é necessário ter pelo menos uma pessoa, que é o chamado designado de CIPA, que tenha noções de questões relacionadas à segurança do trabalho. E muitas vezes acontece que os empresários também não sabem. Se a gente pegar agora, por exemplo, uma categoria que está em ascensão e crescendo cada vez mais, e hoje pode ser considerada uma das grandes bases do empreendedorismo no Brasil, que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele também tem que ter noção sobre a norma regulamentadora número 5, onde consta que se ele tem um CLT, ou ele, no caso, deveria ter noções de segurança e saúde no trabalho, deveria ter um treinamento nos moldes da NR5. Mas muitas vezes essa informação não está disponível de uma maneira clara, porque na própria lei do microempreendedor consta apenas que os órgãos públicos podem, auxiliar na formação de cooperativas para que o microempreendedor possa ter acesso ao SESMIT. Mas essas cooperativas a norma regulamentadora ela não requer mais o registro do designado de CIPA. Então, nós não temos hoje alcance de quem são as pessoas e quantas são que têm esse curso, né, esse treinamento nos moldes da NR5 e têm noções de poder atuar com o mínimo de segurança no seu meio ambiente laboral. Então, isso que você está dizendo, que houve uma legislação aprovada, que é no caso do microempreendedor individual, mas que, pelo andar da carruagem, pelos seus argumentos, eu deduzo que não ficou muito amarrado, né? Quer dizer, como os órgãos públicos que têm que fazer o planejamento e a normatização e até a fiscalização, possa ter instrumentos para chegar e detectar alguma coisa ou impedir que uma coisa aconteça, ou fazer
Realmente, aí o nosso legislador, né, quer dizer, que é o Congresso Nacional, deputado, viu, senador, etc., também o troço passa meio batido e acaba gerando essa situação. Realmente é duro. Se nós pensarmos nas micro e pequenas empresas, hoje elas representam 99% das empresas brasileiras. Em Portugal é em torno de 95% e na Europa como um todo as micro e pequenas empresas representam 98%. Ou seja, é uma problemática você chegar nesses ambientes onde as pessoas não têm o mesmo acesso à informação do que nas grandes empresas. Por essa razão, nós estamos desenvolvendo um trabalho em conjunto com diversas instituições e uma instituição que merece, enfim, ser lembrada e que tem atuado fortemente, não só no estado do Rio de Janeiro, mas o programa em si como um todo no Brasil é um programa que eu acredito que hoje está fazendo uma diferença na mentalidade do trabalhador por estar veiculando propagandas na mídia, é o programa Trabalho Seguro, que é uma iniciativa do TST e do CSJT, e aqui no Rio de Janeiro, através do Tribunal Regional do Trabalho, as gestoras desse programa são a desembargadora presidente do tribunal, Maria das Graças Viegas Paranhos, e a juíza Elisa São Vicente, que estão desenvolvendo um trabalho muito bacana, inclusive promoveram agora recentemente um ato público nas obras do Porto, no Dia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que é o dia 27 de julho, e também tem outros planejamentos, dentre eles participar de uma ação social que nós estamos desenvolvendo pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança e diversos parceiros que eu vou citar, né? Então nós já temos o Tribunal da Primeira Região, a SOBS Rio, a ABEST, que é a Academia Brasileira de Engenharia de Segurança no Trabalho, o Ministério Público também já está interessado, tem outras instituições parceiras que nós estamos conversando, o CREA, a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, a própria Fundacentro. Então, a conversa é no sentido de promover uma grande ação social para uniformizar e universalizar o acesso à informação referente à segurança e saúde no trabalho. Nós queremos disponibilizar esse treinamento nos moldes da NR5 para aquelas pessoas que não têm condições de pagar cursos e que têm direito ao acesso à informação, que são esses 99% de empresas brasileiras, a micro e pequena empresa. Então, vamos lá, vamos falar um pouco mais desse programa. Você está dizendo aí para o pessoal entender, por exemplo, um microempreendedor individual, ele pode ser uma pessoa que faça vídeos, por exemplo, né? Que vai cobrir batizados, casamentos, tira fotografia, etc. Pode ser uma pequena loja também. O MEI, ele tem, falar MEI para abreviar, né? MEI, microempreendedor individual. Isso, o MEI, ele possui algumas vantagens e algumas limitações. A limitação é que o faturamento anual seja até R$60 mil. Eu sei, mas é uma atividade individual da pessoa. Ele pode ter até uma pessoa contratada na CLT. A partir do momento que ele tem uma pessoa contratada na CLT, essa pessoa deveria ter um curso de treinamento de CIPA e responder como designado de CIPA no seu meio. Além do MEI, tem a questão das micros e pequenas empresas, que você falou que é 99% das empresas do país, né? Exatamente. E que, digamos, entra aí a padaria, entra Exatamente. A papelaria do bairro, entra outros tipos de comércios, de serviços, etc. E que boa parte desses não fazem parte das estatísticas, por mais que seja CLT, acredito eu. É difícil que nesses locais a gente tenha a cultura da necessidade de comunicação de acidente de trabalho, por exemplo, de preenchimento de uma CAT e de então, esse programa visa pegar esse contingente que atinge 99% das empresas brasileiras e tentar elevar o nível de consciência, de conhecimento sobre a legislação e sobre normas de prevenção e tal. Certamente. Isso é uma questão extraordinária e maravilhosa. É uma questão de acesso social. Claro, e é uma questão de democracia também, né? Exatamente. Porque você cobra do cara que é acidentado ou do mesmo empresário que tem um cara lá, mas que ele não está sabendo de nada, ele não sabe direito o que ele tem, o que ele não tem e tal.
Exatamente, acho que é papel não só do governo, né, falando agora enquanto Fundacentro, mas também desses órgãos que lutam pela questão da segurança e saúde no trabalho, aí falando como SOBs, que seja possível esse acesso universal à informação. Assim como o acesso à saúde ele é um direito universal de todo brasileiro, o acesso à saúde e segurança no trabalho também é. Nós estamos falando de uma questão de saúde e é uma questão de prioridade. E uma questão de economia também, né? Uma grande questão de economia. Depois eu queria perguntar sobre isso, mas o que é que precisa para esse programa ir para frente? O troço está indo no ritmo certo, não está havendo resistência de ninguém. Usa aí a televisão, ó. Fala aí, o que a gente precisa de falar aqui? Será que é com o prefeito que a gente tem que falar, com o governador, ou é com os empresários, com os órgãos, as autoridades dos ministérios mesmo? Eu sei que você é da Fundacentro, mas eu aqui não sou da Fundacentro. Eu quero saber como é que esse programa pode ir para frente. Nós, graças à boa vontade de muitos parceiros, estamos avançando. Esse projeto é um projeto recente, ele foi lançado no dia 28 de abril, né, num evento que aconteceu no tribunal. E hoje nós estamos caminhando para a assinatura de um protocolo de intenções ou um convênio, enfim, o título do documento ainda está em análise, para a realização de um projeto piloto, né? Porque se nós tivermos um piloto, aí sim nós podemos expandir para todo o Brasil. Porque já tem um conhecimento acumulado ali, né? Porque a gente pode ter um retorno de como foi a absorção do conhecimento por esse trabalhador. A proposta de fazer a difusão do conhecimento através do treinamento de designado de CIPA é uma ideia. Mas com a execução do projeto piloto, ao final desse projeto, nós podemos ter um dado real do aproveitamento desse trabalhador, da melhoria das condições no seu meio ambiente de trabalho. Por isso a necessidade inicial de se desenvolver esse piloto. Nesse piloto, nós temos alguns produtos que serão gerados. A princípio, teremos um livro técnico nos moldes de um manual de noções de segurança e saúde no trabalho. Também algumas cartilhas aí para setores específicos, porque as doenças e os acidentes variam completamente de setor para setor. E também um checklist padrão com as áreas que se destinam a cada setor, áreas em aberto, para poder fazer essa especificação, né, de acordo com o setor que for fazer o checklist. Com esse checklist, a gente vai ter um retorno daquele meio ambiente laboral. Nós podemos ter acesso a dados que hoje são muito precários, que é como estão as micro e pequenas empresas em relação às condições de segurança e saúde para os seus trabalhadores. Mas eu vi a lista que você citou aí, não tem nenhum da área sindical do trabalhador, eles não podem ajudar, não? Claro que podem. E os empresários, não é? Estamos... E o tal do sindicato das pequenas e médias empresas, e o Sebrae, eu não sei se o Sebrae estimula tanto, como é que é, especialista em pequenos negócios, etc. Tal. Eles não vão participar disso, não? Nós estamos ainda enviando os convites para cada uma das instituições. E claro que esperamos que o máximo de instituições apoiem e participem desse projeto. No nosso programa vem muito sindicalista. Vamos lá, moçada, como é que é? Vamos fazer contato aí para... Porque realmente esse número, a gente está falando assim, mas é chocante, né? Realmente é uma situação chocante. Agora eu queria levantar, porque o nosso tempo não temos todo o tempo do mundo, mas eu tenho aqui alguns outros assuntos que eu gostaria. Por exemplo, eu li vários documentos aí que você escreveu, etc. E você fala de que também dentro dessa política o principal seria um programa dessa amplitude, que esse programa aí vai atingir 99%, pelo menos tem o objetivo de 99% das empresas, aí quase a totalidade, né? Mas mecanismos que você estudou que pode servir de alavancas também para isso, incentivos econômicos, por exemplo, que você estava me falando, que você teve acesso a informações da Europa, etc. Como é que seria isso? Eu desenvolvi um estudo que foi publicado agora na capa da revista CIPA de fevereiro, falando da necessidade de uma agência única reguladora na área de segurança e saúde no trabalho. Existe uma agência nesses moldes, que é a Agência Europeia de Saúde e Segurança no Trabalho. E, de acordo com os conceitos de política econômica aplicados, que é um conceito desenvolvido pelo canadense Claude Ménard
conceito de centro estratégico, devido às particularidades desta área, que a gente considera uma área híbrida. É uma área que ela possui tanto a necessidade da regulação pelo mercado, ou seja, pelo preço de luvas, de capacetes, de APIs, enfim, de serviços, tanto quanto pela regulação de hierarquia, que, por exemplo, a Fundacentro é uma hierarquia, nós temos que atender ao presidente, enfim. Nós temos esses dois tipos de mecanismos na área de segurança e saúde no trabalho. Devido a essa necessidade, a gente considera essa área uma área híbrida, e para poder conversar com o órgão público e com o órgão privado, nós temos que desenvolver os mecanismos de incentivos e controles. No caso, os controles já são desenvolvidos e muito bem desenvolvidos, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que, se fossem aplicadas na sua íntegra, o Brasil seria um dos países mais seguros e saudável no seu ambiente laboral. Em relação aos incentivos econômicos, aí nós pecamos bastante. Existem dois tipos de incentivo econômico atualmente, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador e o Fator Acidentário Previdenciário. Esses dois índices, eles não atendem adequadamente aos empregadores que eles possam instituir as normas regulamentadoras como deveriam e a cada mudança atender às suas particularidades que são observadas de acordo com a variação de um determinado setor, como, por exemplo, as últimas mudanças ocorridas na norma regulamentadora número 12, referente a máquinas e equipamentos. Foi feita uma série de novas exigências e não foi acompanhado de um incentivo econômico, por isso da dificuldade de implementar esses incentivos, nesse caso aí da equipamento, seria o quê? Juros subsidiados ou liberação de cotas de empréstimos? Exatamente. Tempo de duração, para reduzir as condições iniciais da pessoa investir e garantir o investimento. Exatamente. Nessa segurança. Na Europa existem vários exemplos desse tipo, inclusive tem uma espécie de um manual, um guia de incentivos econômicos disponibilizado pela agência europeia. Ele, enfim, está disponível para download gratuito até, só que só está disponível em inglês, mas foi um dos estudos que eu utilizei na minha tese de doutorado, e eu fiz a aplicação de alguns desses estudos de incentivo econômico para viabilizar esse projeto da ação social. Eles utilizaram alguns exemplos, se eu não me engano, Suíça, Reino Unido e Polônia. O governo repassou uma determinada verba para os sindicatos, que treinaram multiplicadores de segurança e saúde no trabalho. O trabalho desses multiplicadores era ir nas micro e pequenas empresas e fazer o papel do auditor fiscal sem auditar. Ou seja, eles apontavam... mais de conscientização. Né? Exatamente. E o Sebrae, inclusive, em 2005, teve um projeto que também era nesses moldes, de multiplicadores, como se fosse um auxílio, uma consultoria de segurança e saúde no trabalho. Porém, as dificuldades de continuidade do projeto e as dificuldades de manter esses incentivos econômicos também é grande. O Programa de Alimentação ao Trabalhador, o PAT, ele não é contínuo, ele é um programa periódico, né? O FAP, ele sim é contínuo, mas também existe uma grande discussão em torno do FAP, porque como a empresa que recebe uma redução de pagamento da alíquota é aquela empresa que causa menos acidente, muitas vezes os acidentes são omitidos. Para poder a pessoa receber. Exatamente. Aí precisa estar na outra ponta, a fiscalização, a consciência, para que não fosse desvirtuado o incentivo. Exato. Agora, falando sobre investimento, você consegue visualizar uma diferença do tratamento do setor público? Porque o setor público é empregador, e grande empregador. Eu estou falando de municípios, de empresas, de autarquias, de governos estaduais, governos federais, governo federal, etc. Para o setor privado, você sente alguma diferença, ou em cima daquilo que você falou, da cultura, os investimentos e preocupações com esse assunto são parecidos? O investimento, ele
infelizmente, ele acontece à medida que acontece um acidente, né? Caso a empresa seja multada por alguma falha, aí sim ela vai investir em sanar aquela falha e tentar fazer com que não aconteçam novos acidentes. Mas existem estudos internacionais de custos de acidente de trabalho. O estudo com a metodologia mais consistente é um estudo feito no Reino Unido, de Elsler, que ele verificou que a cada euro investido em segurança e saúde no trabalho, a empresa deixa de gastar 4 euros. Ou seja, é uma proporção muito favorável ao investimento na área. Só que nós não temos muitos cálculos de custo de acidente e doença relacionada ao trabalho dentro das empresas. E muitas vezes a empresa, tanto pública quanto privada, enfim, com ou sem CLT, ela acaba deixando de verificar o quanto ela está gastando mais do que gastaria se estivesse investindo. E é essa necessidade de a gente difundir a cultura de prevenção, porque todos os acidentes, como se disse, são acidentes, eles podem ser prevenidos, né? Podendo ser prevenidos, e você sabendo que você vai ter um trabalhador muito mais satisfeito, você vai ter um trabalhador que vai trabalhar com muito mais vontade, vai desempenhar sua função muito melhor, e além disso você vai deixar de gastar muito mais dinheiro. Então não tem por que não se investir na segurança no trabalho. Agora, a gente já está finalizando aqui o nosso horário, depois a gente pode ver, se precisar a gente volta ao tema em outra entrevista. Nós estamos vivendo uma situação de crise econômica, né? Eu acredito que isso vai ter uma repercussão nessa questão dos investimentos e também, por mais que haja essa compreensão que você citou os números aí, na hora do frigir dos ovos, os caras que já não têm muita consciência vão deixar de lado alguns investimentos. E como é que você analisaria, quer dizer, a aplicação desses projetos que você está envolvido diretamente? Você falou pelo menos 2 grandes projetos aqui. Um é a necessidade de ter um tipo de agência reguladora, porque isso ainda na prática não existe nenhum projeto em discussão, etc. Tal, só intelectualmente, né, como você levantou. E o outro é esse projeto concreto, que já tem vários atores envolvidos, que a gente brincou aqui, trabalhador, sindicalista, empresário, tem que se envolver, que é você tendo um universo de 99% de pequenas empresas, ou o universo das empresas, que precisa ter um responsável, como é que você chamou o nome? Designado. Um designado de CIPA. Tem a CIPA para as grandes empresas, a partir de não sei quantos empregados, né? E o designado de CIPA, que seria, o cara faria o papel da CIPA sozinho. Na verdade, das pequenas a CIPA ela é composta pelos trabalhadores e pelos designados, né? Sim. A gente chama de representante único, no caso, quando só tem o designado. Eu sei, mas, por exemplo, uma padaria tem 5 trabalhadores, ele não precisa ter uma CIPA, pela legislação. Não, precisa ter aí ele teria um designado, mas ele se uniria com outros designados de outras empresas ali da área e tal, algo assim? Ele teria que fazer um curso de 20 horas, já está na norma regulamentadora. Se essa padaria for fiscalizada hoje e não tiver esse designado... Vai ter uma multa? Vai ter uma multa. Ele teria que ter esse curso de 20 horas e, claro que existe não só essa conversa com as outras padarias, mas a conversa com essas outras instituições, com a Fundacentro. Então, agora, se todo mundo... Vamos dizer, todo mundo vai assistir o Outro Olhar e vai assistir a Renata aqui. Então, todo mundo vai procurar o curso de 20 horas, vai ser difícil isso ele conseguir realizar, pelo menos, porque ele não é obrigação, não é obrigatoriamente que tem que se realizar em algum órgão público. Ele pode realizar em empresas privadas e tal, várias consultorias, etc. E tal. Então, o objetivo é criar mais consciência, né, que esse projeto, e que nós queremos apoiar esse projeto. Então, vamos ver as outras pessoas que a gente tiver que divulgar, etc. Tal, falar com os sindicatos, porque é muito importante se conseguir criar esse plano objetivo aí piloto, esse plano piloto aí de trabalho, para levantar mais informações e criar alguns instrumentos para isso ser mais ampliado. Eu gostaria de também fazer uma divulgação que essa ideia, ela não é uma ideia exclusiva, uma necessidade observada no meio ambiente de trabalho no Brasil.
Nós temos uma proposta bastante semelhante agora acontecendo em Portugal. O Miguel Corticeiro Neves, que é o presidente do Congresso, do 5º Congresso Vertentes e Desafios da Segurança, que vai acontecer agora no final de outubro na cidade de Leiria, ele tem uma proposta bastante semelhante que também encontra-se no mesmo estágio de avaliação de viabilidade, enfim, e existe uma ideia, caso ambas propostas consigam avançar simultaneamente, de se fazer um acordo bilateral Brasil-Portugal para o treinamento de designados, que lá também chama designado, o trabalhador designado e aqui é o designado de CIPA. Então a ideia é que a gente consiga expandir para o máximo de trabalhadores para que a gente consiga efetivamente reduzir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e que todo trabalhador consiga retornar para sua casa com saúde, com segurança e que possa cuidar da sua família e seguir a vida que é todo e você falou uma coisa, eu queria lembrar mais uma vez aqui do Sebastião Geraldo de Oliveira, que ele disse que o trabalhador vai para o trabalho para ganhar a vida e não pode encontrar morte, mutilações e acidentes. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Isso aí já é uma música, né? Exatamente. Então, mas é um assunto muito, muito sério isso, porque você vai para o trabalho para ganhar a vida e não pode encontrar a morte. E essa é uma responsabilidade de todos, que todos deviam se envolver, não é isso? Exatamente. E você, para encerrar, queria agradecer aqui a sua disposição de vir aqui, dar essa entrevista. E você vai a Portugal nesse encontro? Vai poder depois vir aqui e poder dar as informações? Com certeza. Eu estou indo lá enquanto participante da comissão científica do evento. Também vou apresentar um trabalho sobre a polêmica em torno da norma regulamentadora número 12, né, referente a máquinas e equipamentos. Principalmente essa questão das exigências sem a contrapartida de estímulo. Exatamente. A gente fala da polêmica, do porquê dessa discussão para se tirar a validade de uma norma e como que essa norma poderia continuar válida e ser viável de ser implementada na sua integralidade. E sobre a questão do Conselho Regional ou Nacional de Arquitetura e essa sociedade que você participa, você vai também assumir outras responsabilidades? Na verdade eu fui convidada, eu sou diretora de Relações Institucionais da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, que é a SOBES Rio, que ela é ligada ao CREA. E eu fui convidada agora por um amigo muito querido, Evaldo Valadão, a participar como assessora da Academia Brasileira de Engenharia de Segurança no Trabalho, a BEST, e da SOBES Nacional, pelo Xerique, que também é um amigo muito querido, também como assessora da presidência. E a nomeação vai acontecer agora, daqui a alguns dias, aqui em agosto ainda. Você já está convidado, será uma honra recebê-lo. E aí lá nós vamos apresentar outros projetos também. Vamos fazer o esforço para o Outro Olhar poder estar presente e também divulgar esse trabalho, porque, como vimos aqui, é um assunto de extrema relevância para todos os trabalhadores e a sociedade brasileira. Queria agradecer mais uma vez, Renata, pela sua presença e dizer que nós vamos para o intervalo e, quando voltarmos, vamos mostrar o CECI de cena aberta. Sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo,
estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Encerramos o programa com mais um episódio do CECID Cena Aberta. Olá, seja bem-vindo ao CECID Cena Aberta. Geralmente, quando assistimos uma entrevista, a legenda com o nome da pessoa passa tão rápido que nem damos importância. Mas esse é um recurso que pode fazer toda a diferença em uma reportagem. No programa de hoje, você vai entender o porquê da legenda ser tão importante em uma entrevista. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a inserir legendas estáticas e animadas utilizando o OpenShot, um programa de edição livre, simples e prático. O CECID Cena Aberta está no ar. Na época do cinema mudo, as pessoas podiam entender as cenas sem a necessidade de legendas para traduzir a fala do personagem. Aos poucos, com a introdução do som, as legendas também ganharam forma, sendo introduzidas tanto no cinema quanto em outros formatos audiovisuais. A tipografia da legenda também foi mudando ao longo do tempo. Podemos definir a tipografia como a arte e o processo de criação na composição de um texto. Quem não se lembra daquelas clássicas legendas grandes e amarelas usadas durante muito tempo em filmes em VHS que se alugava na locadora? A tipografia usada nesse padrão de legenda era a Arial ou Arial Narrow Negrito, com tamanho de fonte 12 ou 14. Hoje em dia é difícil encontrar este tipo de legenda. Agora, a maioria dos filmes adota um tamanho menor e a cor branca. Ao escolher a legenda ideal para diferentes tipos de produções, é preciso ter em mente que ela deve ser simples. Algumas fontes se tornaram populares para o uso deste tipo de recurso, por facilitar a leitura, que precisa ser dinâmica. Depois de escolhida a fonte, é preciso aperfeiçoar os detalhes, para que se tenha o texto exibido na tela com qualidade. As fontes mais populares para legendas são Unvers 45, Antigo e Olive e Tiresias. Todas as três são finas e devem ser usadas na forma padrão, ou seja, em negrito ou itálico. A cor da fonte deve ser preferencialmente branca. Cores como amarelo e vermelho podem ser altamente visíveis, mas tendem a se misturar e se confundir com outros itens exibidos na imagem. No entanto, com a fonte branca, sempre que a legenda estiver sobre uma superfície branca ou clara, não ficará visível. Por isso, é recomendável usar uma linha preta e fina ao redor das letras, para separá-las do fundo da tela. Incluir um sombreamento discreto também ajuda a criar diferença entre a legenda e a tela. Além da tipografia, outro detalhe importante numa legenda é o sincronismo. Quem nunca assistiu a um seriado ou filme em que a legenda aparecia algum tempo depois da fala do personagem? Isso, sem dúvida, compromete a compreensão da história e ainda tira a vontade de continuar a assistir. Uma oportunidade de empreendedores reais encontrarem... O sincronismo da legenda e do áudio, aliado a uma tipografia ideal, são fundamentais para o bom entendimento do conteúdo que será exibido. Aí sim é possível usufruir de uma boa produção audiovisual. A iniciativa viabiliza parcerias e fusão de projetos ao mesmo tempo em... As legendas são muito utilizadas na TV e no cinema para dar sentido a imagens ou cenas. Seu maior uso é na tradução de programas, filmes, seriados e clipes musicais.
No jornalismo, ela é fundamental em entrevistas para indicar a pessoa que fala. Mas será que as pessoas realmente sabem a importância das legendas? Então vamos saber agora a opinião do pessoal. Senhor, por favor, pode dar uma palavrinha com a gente? Claro, posso. Qual o nome do senhor? Meu nome é Picoclides dos Santos. Não, gente, tá errado. É a Picoclides é com K. Não, ainda continua errado. É com Y. A Picoclides com Y. Agora sim. E o que você faz? Eu sou prestidigitalizador. Não, gente. Prestidigitalizador. É tudo junto, com S só. Isso. E de onde você é? Eu sou de Jijoca de Jericoacoara. Então vocês viram a importância de uma legenda com a nossa pequena sketch, né? E como fazer uma legenda? Nesse caso, nós vamos abordar um outro software livre de vídeo chamado OpenShot. Só para vocês se situarem, o OpenShot ele serve também para editar vídeos, mas você tem que editar vídeos curtos, porque ele não tem o recurso proxy do Kdenlive. Mas a vantagem dele é que ele é integrado com dois softwares muito bons, que é o Inkscape, onde a gente faz desenho vetorial, e é o Blender, que a gente trabalha com 3D. Certo? Aonde encontrar o OpenShot? Basta acessar o endereço openshot.org. Aqui nós vemos no site vários vídeos e textos falando do programa. Para baixarmos, basta ir em Download, e cada distribuição tem a sua parte. Só você selecionar a CPU que você usa e o sistema operacional. No caso do Ubuntu, vamos fechar aqui, nós vamos na central de programas dele e simplesmente digitamos OpenShot. Como foi dito no Kdenlive, como já está instalado, aqui vai ter o botão instalar, basta digitar a senha de administrador e instalar o programa. Sempre quando abrimos o programa, nós encaramos essa interface aqui. Ela lembra um pouco o Kdenlive, só que ela tem menos recursos. Por exemplo, um deles é só um monitor. Aqui fica a área de projetos, aqui a timeline, transições e efeitos. Vamos criar um projeto novo e trabalharmos num padrão. Aqui a gente pode salvar como legenda. Depois nós definimos o local que vai ser salvo. Lembra a primeira aula que a gente foi em desktop e projeto? Então vamos deixá-la em projeto. Abrir. Aqui nós vamos definir o padrão de vídeo, ou seja, HD 720, 30 quadros por segundo, que é o padrão que estamos trabalhando nessa série. Salvar projeto. Pronto, o meu projeto ele já está pronto para ser trabalhado. Como é que eu jogo um vídeo para dentro dele? Botão direito do mouse na área de projetos, importar arquivo. Eu vou na minha área de trabalho, projetos, bruto, e eu tenho aqui a entrevista que eu quero adicionar. Adicionei a entrevista. O OpenShot não tem área de corte, então quando você for gerar o scroll, você já tem que cortar lá no Kdenlive e jogar para cá. Então eu jogo aqui o meu vídeo já cortado na parte de baixo da timeline. Por quê? A legenda, o scroll, aliás, ele vai ser posto na parte de cima. Se eu der play, na verdade é uma coisa muito simples. Eu tenho o vídeo aqui. Eu posso andar com a seta de trilha para frente e para trás, exatamente como no Kdenlive. E agora, como nós inserimos uma legenda? Nós vamos aqui em título, novo título. O OpenShot ele já tem vários títulos por padrão que nós selecionamos aqui. No caso, nós vamos escolher Footer 2, que é o texto de rodapé centralizado. Criar novo título, nós vamos botar um nome para esse arquivo. No caso aqui é Manuel. E dou OK. E agora entra o texto que eu quero colocar, ou seja, tipo de legenda. Vamos escrever Manuel Rosa.
e mandar aplicar. Aplicar de novo. Pronto, eu já tenho esse arquivo. Para eu colocar esse arquivo no vídeo, eu seguro o clique e arrasto para cá. Quando eu der play, Na verdade, é uma coisa muito simples. chega na parte da trilha, aparece, ó, a Manuel Rosa. De iluminador. Então, para isso, nós criamos um scroll estático. Nós também podemos criar animações para esse scroll, mas para isso a gente tem que ter o princípio básico da animação. Vai ter que ter um clipe para animação, o clipe estático que a gente criou, e outro um clipe para animação de saída. Para isso, nós voltamos aqui e arrastamos mais um clipe. Vamos diminuir o tempo, ou seja, essa animação tem que durar 1 segundo. Eu venho em propriedades, venho em duração e diminuo para 1 segundo e aplico. Aqui é só arrastar de volta, coloquei ele aqui no início do meu clipe. Agora, com o botão direito, em cima desse clipe que eu encaixei, eu vou no menu animar e vou de baixo para o centro, ou seja, o scroll ele vai aparecer aqui embaixo e parar bem no ponto onde ele está. Vamos dar uma olhada? Na verdade, é uma coisa muito simples. Né? Simples, Viu? Ele apareceu. Agora eu tenho que criar uma animação de saída. Eu clico para cá de novo, a mesma coisa, botão direito do mouse, propriedades, duração, 1 segundo, apliquei. Agora, botão direito do mouse, animar, aí eu vou do centro para baixo, ou seja, a saída. Se eu tocar agora a animação, na verdade, é uma coisa muito simples. Né? eu tenho a animação de entrada, a parada De iluminador. E a função... e a animação de saída. Pronto, sem problema nenhum. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Até o próximo episódio. Agora que você já entendeu a importância das legendas e como inseri-las em seu vídeo, é hora de apresentar as legendas finais, que nada mais são do que as letrinhas que passam pela tela, exibindo o nome de toda a equipe de produção. Só tem um problema: exibir essas letrinhas pelo meu rosto enquanto eu falo é muito deselegante. Vamos tentar assim? Exibir as legendas pela lateral é importante para não esconder o que ainda está passando no seu vídeo. Além disso, é possível dar destaque a esses nomes. Vamos tentar agora do outro lado? A escolha de qual lado exibir as suas legendas finais é toda sua. Mas aqui no CC de Cena Aberta, o padrão é outro. Olha as nossas legendas finais aqui. Se você quiser rever o programa de hoje ou relembrar os tutoriais dos programas passados, basta acessar o site do CECID em www.cecid.org.br. Além de obter todas as informações sobre o CECID Cena Aberta, você também poderá conhecer o espaço chamado Escola CECID. Lá disponibilizamos os melhores tutoriais da internet. Mas o que é melhor é que este é um espaço aberto e você pode fazer os seus próprios tutoriais e nos enviar. Assim, todo mundo poderá aprender a fazer as suas próprias edições. O CECID Cena Aberta fica por aqui. Até a semana que vem! O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.